através do Espírito Santo. Sim. Então, quando você, dentro da coinonia da igreja, mente à liderança, mente ao outro, você não está mentindo somente àquela pessoa, você está mentindo a quem gerou todo aquele processo de coinonia, que não é o Espírito Santo que nos une. Exato. Então, é muito perigoso essa questão. E aí nós vamos perceber que ele é todo poderoso, né? Por exemplo, Lucas 1,35 é aquele texto quando Maria pergunta, como será isso? Eu sou virgem, não conheço varão. Aí o anjo do Senhor, né? Que é o anjo Gabriel, disse assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Espírito Santo te cobrirá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz que é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais, ele reparte como quer, né? Particularmente a cada um como quer. Ele também é mencionado junto com o Pai e o Filho, né? Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19, na fórmula batismal, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem como na bênção apostólica, onde o Espírito Santo é mencionado também junto ao Pai e ao Filho. Ele é onipresente, ou seja, ele tem um poder de estar em todos os lugares. O Salmo 139 mostra isso com muita clareza. O salmista diz assim, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no céu a minha cama, tu estás também. A luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas ele tem um conhecimento pleno, completo, perfeito, absoluto de todas as coisas. Paulo diz que ele penetra até as profundezas de Deus. Ele também é criador, nós já vimos isso em lições anteriores, que a criação não é apenas obra do Deus Pai, mas é obra do Deus Trino. Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo participam ativamente da obra da criação. Envias o teu Espírito e logo são criados e assim renovas a face da terra, como diz o Salmo 104, verso 30. E ele também inspirou a palavra de Deus, né? O apóstolo Pedro diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então nós também aconselhamos aos professores de escolas dominicais, a você, se possível, printar essa tela, ler essas referências na classe, né, que mostram claramente que estas obras mostram claramente que o Espírito Santo ele é Deus. Uma coisa que é importante pontuar aqui, né, sobre esse conteúdo, né, essas telas que nós colocamos, os irmãos podem encontrá-lo lá no IEADPE-EBD, a nossa conta lá no Telegram. Nós colocamos esse material, não só o link do programa, colocamos essas telas e o esboço que é produzido pela Superintendência das Escolas. E isso porque é bom esclarecer, porque alguns irmãos têm entrado em contato com a Superintendência, dizendo, pastor, não tem condições de a gente fazer, porque a irmã que está traduzindo Libras, fazendo a tradução de Libras, não tem como printar porque sai a irmã e tal, que essa é a tradução de Libras, foi justamente o nosso pastor pensando em levar esse conteúdo também aos nossos irmãos, não só aos nossos irmãos, mas a todos aqueles que têm deficiência auditiva, que possa também acompanhar o programa da Escola Bíblica Dominical. Então, é importante que você vá lá no canal do Telegram, IEADPE-EBD, está lá o link do programa, o esboço da Superintendência das Escolas e também a tela que nós usamos aqui. E permita-me, pastor, para os professores que são mais idosos, que não têm muita familiaridade, né, com o Telegram, por exemplo, como é isso? Procura alguém mais jovem, chama o neto, né? O netinho sempre sabe, sempre pede para ir lá no Telegram e fica mais fácil para eles localizarem o arquivo e até imprimir, né? Para que os professores, o objetivo, né, é enriquecer a alunos. Hoje o professor, além da Bíblia, da revista, ele tem um subsídio, ele tem essas imagens, que isso facilita, ajuda muito na hora da exposição da aula. Evangelista Alessandro, pegando o gancho aqui do irmão Givanildo, que falou sobre os irmãos mais idosos, nós temos irmãos que nos acompanham do engenho, de sítios, do interior do estado, pessoas muitas vezes simples, que não têm tanta familiaridade com esses termos, né? E alguns até se assombram quando pegam uma revista dessa que tem um conteúdo teológico, terminologias novas que eles nunca ouviram. E eu queria que rapidamente, aqui no segundo tópico da lição,
que é o tópico que nós estamos, quando ele fala sobre o debate filioque, né, que ele diz assim, que a expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano. Isso aqui, para os nossos irmãos, assim, que não têm familiaridade com acesso a conteúdo teológico, disso que é credo niceno-constantinopolitano. Então, eu queria que o senhor rapidamente pudesse, tem termos aqui como pneumatômacos, né? Isso, pneumatômacos. Pneumatômacos. Sim. Então, veja, são expressões que 90% dos nossos irmãos não estão familiarizados. E não tá no nosso dia a dia, né? Entendeu? Então, como o objetivo do programa da Escola Dominical, na orientação do nosso pastor, é facilitar a vida do professor, aí estou passando aí essa responsabilidade para o senhor. Sim, senhor. Eu vou aproveitar, pastor, sua pergunta, que ela é bem oportuna, para voltar a essa obra, no capítulo número 2, nós vamos trabalhar exatamente o que o senhor acabou de falar sobre a questão do filioque. Aqui no capítulo 2 nós vamos trabalhar sobre a adoração ao Espírito Santo envolvendo a Trindade nos concílios. A primeira palavra eu acho que deve ser esclarecida é concílio. O que é um concílio? Concílio é uma reunião, mais nada do que isso. E o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso. Por quê? Porque era o nome da cidade onde havia uma reunião dos líderes da igreja. Perfeito. Os líderes se reuniam, os presbíteros na época, né? Ali século IV, século III, século V, em determinada cidade para resolver um problema teológico. Geralmente proposto por uma heresia, Isso. né? Aqui no capítulo 2, pastor, eu vou falar sobre os 6 principais concílios que aparecem na história da igreja cristã. Por exemplo, o primeiro concílio chamado é o Concílio de Jerusalém, está em Atos 15, onde se resolveu ali o problema da questão da salvação. A salvação é pela graça ou é pela lei? Alguns judeus diziam que tem que se circuncidar, guardar o sábado, e os apóstolos disseram, principalmente Tiago, né, o irmão do Senhor Jesus, um dos líderes da igreja, até porque Tiago, o apóstolo, já havia morrido. Ele disse assim, o Espírito Santo nos fez entender. Que coisa linda, que num concílio o Espírito Santo está presente. Glória a Deus. Então a gente trabalha aqui o concílio dos apóstolos, que é o concílio de Jerusalém, depois o primeiro concílio, que é o seguinte, que é o segundo, né? Que é o concílio na cidade de Niceia, pastor, no ano 325. Nesse concílio, pastor, na cidade de Niceia, inclusive está na declaração de fé, se você quiser ver isso, na página de número 218, traz uma definição da Trindade, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Só que quando chega no Espírito Santo, é bem rápido, diz assim, cremos também no Espírito Santo, e acabou. Quando acontece o próximo concílio, ou reunião, que é o concílio niceno-constantinopolitano, que nós também vamos tratar aqui historicamente, como aconteceu esse concílio, o que foi resolvido lá, é acrescentado uma palavrinha. Enquanto lá em Niceia diz que cremos no Espírito Santo, no concílio constantinopolitano, ou niceno-constantinopolitano, porque foi a continuação de Niceia, foi acrescentada uma frase, pastor. Enquanto Niceia dizia que cria no Pai e cria no Filho, lá em Constantinopla foi dito, cremos também no Espírito Santo. A ideia de que o Espírito Santo provinha no sentido de ser enviado do Pai e do Filho. Por conta dessa expressão, pastor, e do Filho, cremos no Espírito Santo que provém do Pai e do Filho, essa expressão e do Filho tem uma expressão latina chamada filioque. Que é essa que está na lição. Que é justamente essa que está na lição. E o que é que aconteceu? Houve uma divisão, pastor, na igreja do Ocidente e do Oriente, a saber, a igreja que estava em Roma, em Itália, e a igreja que estava em Constantinopla, ali próximo da Alexandria, uma divisão no ano 1054. Por quê? A igreja de Constantinopla não aceitou essa inserção no credo de que o Espírito Santo provinha não somente do Pai, mas também do Pai e do Filho, como a igreja que estava lá na Itália, em Roma, acreditava e defendia. Então, por conta disso, pastor, houve uma confusão, uma divisão entre essas duas igrejas antigas, né? A igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Então, quando a lição falou sobre o filioque, é justamente sobre isso. A ideia de que o Espírito Santo procede de ambas as pessoas. Inclusive, no capítulo 1 desse livro, nós vamos trabalhar exaustivamente isso, que é uma expressão que não está na lição, mas é interessante dizer, pastor, é a expressão que aparece na teologia, que é processão. O que é processão? É a ideia de ser enviado, ser encaminhado,
dar uma atribuição. Então, teologicamente falando, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Resumidamente é isso. Processão. E Processão. não possessão. Processão. Exatamente. Que procede. De proceder. De proceder. Até porque no nosso texto, me perdoe, pastor, eu sei que você me perdoe, é a minha mente, né? Mas no texto que a gente tem na lição, é dito que o Senhor Jesus, que é o texto áureo, 14 e 16 de João, diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para Ou sempre. vos enviará. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a 8ª lição, que tem como título O Deus Espírito Santo. Vamos agora para a próxima tela. A próxima tela nós temos aí a divindade do Espírito Santo, atributos incomunicáveis. E aí nós temos a coluna, atributos incomunicáveis, o Pai, Filho e Espírito Santo. E na coluna no sentido horizontal, nós temos esses atributos incomunicáveis: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e Criador. Eu queria, irmão Éder, que o senhor pudesse rapidamente trazer uma visão sobre esse quadro. Amém, pastor. De certa forma, o professor Joanildo Hermando, quando apresentou a divindade do Espírito Santo, ele já falou de alguns desses textos. Aqui o interessante é demonstrar que Pai, Filho e Espírito possuem o mesmo atributos. E aí isso mostra a ideia que foi lida tanto pelo senhor como pelo evangelista Alessandro, da declaração de fé, falando sobre eles serem iguais em poder, em essência, não é? Eles são um nessa realidade. Então, essa essência é o quê? A essência divina. Que fala da eternidade, por exemplo, o Pai é eterno, conforme o Salmo 90. Eu não vou ler por conta do tempo, que o último bloco sempre é o menorzinho, né? Então, o Pai é eterno, conforme Salmo 90, verso 2, o Filho é eterno, conforme Colossenses 1,17, e o Espírito Santo também o é, conforme Hebreus 9,14. Então, se o Pai é eterno, o Filho é eterno, e a Bíblia apresenta o Espírito Santo como eterno, ele precisa ser Deus. Porque esse atributo de eternidade, só quem tem é Deus. Exato. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é eterno. Eu gosto de dizer é eterno, porque não são eternos, né? São no sentido de pessoas, mas Deus é. Não é? Então, a questão da onipotência, ou seja, todo o poder, não é? Gênesis 17:1, Deus se apresenta a Abraão, diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? Jesus, em Mateus 28:18, diz: é-me dado todo o poder. Não é? E nós temos também, essa eu não tenho de cor, então vamos ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 11, que vai mostrar que o Espírito Santo também é onipotente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12 e o versículo 11, que diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito, o Espírito com maiúsculo, opera todas essas coisas, e aqui dentro da área de dons, é isso, ministro Alessandro? Dentro da área de dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Observe que o poder do Espírito Santo é tão absurdo que ele é que concede os dons para as pessoas atuarem dentro da membresia da igreja, então isso demonstra também o seu poder. A onipresença, né, essa aqui eu acho que é a mais clara de todas, por conta do Salmo 139, né? Mas o Pai está presente em todos os lugares, o Filho também, mas o Espírito Santo, no Salmo 139, isso fica muito claro, né? Para onde fugirei do teu Espírito? Né? Para onde? A onisciência, ele conhece todas as coisas, o Pai conhece, o Filho também e o Espírito, e por fim, ele é Criador. É interessante notar também que, além do Salmo 104, que é muito lindo, o Espírito Santo atua na criação logo o verso 2 de Gênesis 1. Né? No princípio que Deus os céus e a terra se forma vazia, e o Espírito do Senhor pairava, não é? Estava preparando o ambiente para que o Pai falasse e o Filho executasse. Então, o Filho é Criador, o Pai e também o Espírito Santo. Seria isso, pastor. Vamos para a próxima tela. E aí nós temos as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e a ressurreição, o Espírito Santo e a santificação. Próxima tela.
E aí, irmão Givanildo, das obras do Espírito Santo, obras do Espírito Santo. Eu queria pedir permissão, pastor, só para voltarmos os tópicos, para esclarecer algo que nós comentamos Perfeito. aqui, né? Perfeito. Então, primeiro subponto diz o Espírito Santo e a encarnação, no caso aí específico de Cristo, da pessoa, do homem Jesus, não é isso? A encarnação na vida de Cristo, ou seja, Jesus veio ao mundo por obra e graça do Espírito Santo. Agora, quando diz o Espírito Santo e a ressurreição, tanto se refere à pessoa de Cristo quanto à ressurreição dos mortos no futuro. E quando diz respeito ao Espírito Santo e à santificação, no caso é na vida do crente, é ele que santifica o crente. Então, Perfeito. é bom o professor fazer essa distinção. E agora sim, vamos pedir... Para evitar que que está se referindo que o Espírito Santo encarnou. Exato. Encarnou, não. O Espírito Santo habita. E a habitação do Espírito Santo não é a encarnação do Espírito Santo. São a coisas distintas. encarnação é receber um corpo de carne. Isso. Jesus encarnou, Isso. que é diferente de reencarnar Exato. e de ressuscitar. São três coisas diferentes. Então, o Espírito Santo e a encarnação, que é a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Na concepção virginal, né? Porque Maria disse assim, como será isso? Eu ainda sou virgem. Aí o anjo disse assim, o anjo Gabriel, descerá sobre ti o Espírito Santo, não é assim? Então, agora sim, vamos comentar a tela. Próxima tela. Muito bem, as obras do Espírito Santo, primeiro ele gerou a Jesus. Eu quero ler esse texto, né? Eu já mencionei, mas eu quero ler Lucas capítulo 1, um dos textos mais belos da Bíblia, a ocasião em que o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria. Capítulo 1, versículos 34 e 35. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Como que diz assim? Eu sou virgem, né? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, não houve ali a participação de José. Também nós vamos perceber que o Espírito Santo habita nos crentes, que coisa gloriosa, né? Já mencionamos aí o textuário da nossa lição, que diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz, né, que não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, né? Isso então, como advertência, né? Ou seja, cuidado. O Espírito Santo também está aí. Então Deus, em sua eterna sabedoria, sabia disso, que nós não teríamos condições de vivermos em novidade de vida. Inclusive é o tema da nossa próxima lição, que vamos estudar sobre regeneração. Então o Espírito Santo veio habitar em nós. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Quando estamos evangelizando, o Espírito Santo está atuando na vida do crente, dando poder, graça e ousadia para ele pregar, e na vida do pecador, convencendo do pecado, Aleluia. da justiça e do juízo. Glória a E Deus. quando esse pecador se converte, se arrepende dos seus pecados, aí o Espírito Santo habita nele, para promover dentro dele a regeneração e dar condições dele viver em novidade de vidas. Novidade de vida, no singular, né? É ele que dá a vida eterna. O Espírito Santo é o autor do novo nascimento, né, que nós vamos estudar na próxima lição, que é a regeneração. Ele que vem promover essa mudança, essa transformação que ocorre na vida de todo aquele que tem um encontro com Cristo. Ele também guia o seu povo, né? Paulo diz isso, que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Ele também é quem dá a vida espiritual, ou seja, ele veio... Nós que já tínhamos a vida física, agora recebemos através do Espírito Santo uma vida espiritual. Esse texto, me permita, professor Joanildo, 37:14 de Ezequiel. Deixa eu ler esse texto, né? Esse texto aqui. Exatamente. Porque depois que está porque o texto diz, né? E houve um rebuliço, um movimento, e o Senhor diz a Ezequiel, profetiza sobre eles o Espírito, mas ali é o Espírito de vida. Exato. E aí eles se colocam de pé. Mas no versículo 14, aí a vida ganha sentido, não é isso? Ele diz assim, e porei em vós o meu Espírito, Isso. detalhes com maiúsculo, né? Isso. E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor, né? Então, Exatamente. além da vida física, Isso, ele vai precisa dar do vida Espírito Santo para ter a vida espiritual. né? Ele é o Senhor da igreja. Bem interessante esse texto de Atos, capítulo de número 20, versículo 28. Não estamos lendo todas as referências, Por conta do mas tempo, né? sugerimos aos professores que leiam essas referências junto com os seus alunos. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos,
versículo de número 28, é o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Paulo diz aos anciãos assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ou seja, o Espírito Santo também é o Senhor da igreja. E é ele quem distribui os dons espirituais. Paulo diz que o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Né? É lindo isso. Então, é o Espírito Santo quem distribui os dons espirituais para que a igreja possa exercer a sua missão aqui na terra. Então, estão aí algumas, eu diria que não são todas as obras, né? Mas algumas obras do Espírito Santo, tanto na vida de Cristo, né? No caso de gerar, mas também na vida do crente e na vida da igreja. Eu queria abrir um parênteses, irmão Givanildo. O senhor já falou ali sobre gerou Jesus, que eu lembrei aqui que há pessoas até que entendem que gerar Jesus, pelo fato do Espírito Santo ter gerado Jesus, a humanidade de Jesus não era plena. Porque, segundo esse pensamento, Jesus só poderia ter humanidade plena se ele tivesse uma herança de Maria. Ou seja, se no processo da fecundação, vamos criar hipoteticamente a situação, o esperma do espermatozoide do Espírito Santo que foi criado e no óvulo fecundado de Maria. Só que essa analogia, primeiro, esse é um ponto que não tem nem que se discutir em sala de aula, né? Isso é uma coisa, são coisas que não promovem edificação. Segundo, de que nós deixamos, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Isso. Maria foi, vamos assim dizer, usando uma linguagem bem rústica, né? Maria foi a barriga de aluguel. Sim. Vamos dizer assim. Para que nós possamos compreender. Jesus foi gerado em Maria, mas o que foi gerado em Maria foi obra do Espírito Santo. E aí o fato de ter sido obra do Espírito Santo não quer dizer que era uma humanidade parcial. Não. Era uma humanidade plena. Isso é importante pontuar, porque são discussões às vezes que surgem em sala de aula e que tiram do foco da lição para discutir pontos periféricos, e isso não vai alterar no sentido assim, acrescentar nada do assunto que está sendo trabalhado, ao contrário, e vai roubar o tempo daquilo que deveria, de fato, estar sendo trabalhado em sala de aula. Então, professor, é importante que você priorize o tempo. O tempo é ouro, então devemos priorizar na abordagem da lição e evitar essas questões periféricas que vêm, às vezes, para tumultuar, em vez de fato, gerar edificação para o povo de Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, na próxima tela, nós temos o Espírito Santo e a encarnação. E Mateus enfatiza a origem divina da concepção ao revelar que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18, a Nova Almeida atualizada. O evangelista reforça a informação, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso é dito a José, não é isso, pastor? Em Mateus 1,20. Mateus 1,20, na Nova Almeida atualizada. Aqui o verbo gerado do grego genao, confirma a obra misteriosa do Espírito Santo e ratifica a ausência de qualquer intervenção física. É isso que nós comentamos agora há pouco. E permita-me, pastor, foi necessário que a concepção fosse divina, sobrenatural, para que Jesus não nascesse... Não herdasse a natureza pecaminosa. Não herdasse a natureza pecaminosa. Porque se assim for, se José casasse com Maria, coabitassem e Jesus viesse ao mundo, Jesus também nasceria com a natureza caída e não poderia morrer pelos nossos pecados. E se Jesus tivesse qualquer resquício de Maria, ele também seria pecador. Exato. Teria que ser um ente santo vindo diretamente de Deus. E o bonito é que o próprio anjo diz assim, isso é tão assombroso que só Deus faz. Aí no versículo 17 diz, né? Porque para Deus nada é impossível. Próxima tela. E aí na próxima tela, irmão Alessandro.
Pois não, pastor. Dando continuidade, diz que o Espírito Santo participou também da ressurreição de Jesus. Vou ler o texto aqui do pastor Batista e depois a gente faz um breve comentário. Diz que nas Escrituras também o Espírito Santo é revelado como o agente vivificador dessa obra. Paulo declara, abre aspas, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos também dará vida a vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós, fecha aspas. Romanos 8 e versículo 11. Isso aqui é na tradução brasileira. Diz que essa afirmação possui duas dimensões. Primeiro, aponta para a ação direta do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. E segundo, garante aos crentes que esse mesmo Espírito lhes concederá vida na ressurreição final, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versos 51 a 54. Pastor, eu acredito que já ficou muito claro essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus, mas é claro que pela limitação, a exiguidade do espaço, não dá para falar tudo. Mas além do Espírito Santo participar, veja como essa pessoa do Espírito Santo ela é importante no contexto que estamos estudando. Além dele participar da concepção, já foi falado aqui muito claramente, ele participou da ressurreição, está o texto de Paulo, mas ele participou também da unção de Jesus. Jesus, como homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 38. O texto diz claramente de que Jesus realizou milagres e prodígios pela unção do Espírito Santo. E isso é tão maravilhoso, por quê? Porque quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente vê ele ativo na vida de Jesus de forma plena. Capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Essa expressão, pastor, ungir, é a mesma expressão que se utiliza para os reis, para os sacerdotes. É o derramar sobre. Quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão, por João o Batista, ele é naquele momento também revestido desse poder. Tanto é que quando ele vai para o deserto, que inclusive a preparação do ministério de Jesus é promovida pelo Espírito, que é ele que porque leva, diz que ele levou Jesus ao deserto. Então veja, a concepção de Jesus é pelo Espírito Santo. Veja como é importante estudar essa pessoa do Espírito. Não só a concepção, o ministério de Jesus é fincado, é confirmado pelo Espírito Santo. Ele é ungido pelo Espírito Santo. E tem mais, ainda tem mais. O texto nos diz, pastor, que quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas, capítulo de número 2, aqui tem um texto que me chama a atenção e eu gostaria de ler esse texto. Lucas, capítulo 2, e o versículo, já no finalzinho de Lucas, capítulo 2, diz assim, versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Essa criança aqui, que é Jesus, que cresce em estatura, em graça, essa graça que envolve Jesus aqui é a própria graça que vem da ação pneumatológica. É o próprio Espírito. Lucas 4, pastor, e verso 18 de Lucas também, vai falar sobre isso, né? Exatamente. Jesus vai dizer em Nazaré, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. E aqui é a palavra ungir que nós tínhamos falado, né? Então, o ministério de Jesus é pelo Espírito Santo, a concepção é pelo Espírito Santo, a ressurreição é pelo Espírito Santo, os prodígios e milagres, o pastor Severino Pedro da Silva e o pastor Estevão Ângelo de Souza e também o pastor Antônio Gilberto, todos eles, pastor, vão dizer de que em Jesus se manifestou os dons espirituais. O dom espiritual, por exemplo, de operação de maravilha, o dom espiritual de discernimento de espírito. E isso não anula a sua divindade, é bom deixar claro isso aqui. Apenas ele foi o protótipo, ele foi o exemplo, ele foi o modelo do que o Espírito Santo faria na vida do crente. Perfeito. Então veja como é tremenda essa ideia do Espírito Santo participar. Aleluia. E por fim, para concluir, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará também a nós, que eu acredito que isso é um assunto que no futuro, pastor, breve, teremos algo para falar sobre isso. Amém. Em nome de Jesus. Vamos para a próxima tela. Irmão Joanildo, nós temos só 5 minutos. Então vamos fazer aqui um ping-pong. Muito bem. O senhor vai falar sobre essa primeira fita aí, o irmão Alessandro II e o irmão Éder
o terceiro, que Muito é bem. a sinopse da lição, né? A sinopse ou a síntese da lição. Então, a sinopse do primeiro tópico, o que é que vamos aprender do primeiro tópico? O primeiro objetivo da lição, que o Espírito Santo é um ser pessoal, mesmo não tendo um corpo físico, mas ele é um ser pessoal, como já vimos, ele pensa, ele fala, ele intercede, ele ama, ele tem sentimento, vontade própria. Ele também é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina, ou seja, nós vimos também, estudamos sobre a divindade do Espírito Santo. É o resumo do primeiro tópico e primeiro objetivo. Pois não, pastor. Sobre a divindade do Espírito Santo, já foi comentado aqui que ele tem atributos que nós chamamos na teologia de atributos incomunicáveis de Deus. Características que só apenas Deus tem, não é? E um dos primeiros atributos que eu gostaria de citar é o que está em Gênesis 1:1, já foi citado aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara, Elohim, et hashamai, veha, aretz. E Deus ali são as três pessoas. Então, o Espírito Santo, ele é divino, porque todos os atributos da divindade estão nas três pessoas igualmente coeternas. Então, os textos que já foram citados, pastor, é o suficiente para provar, sem sombra de dúvida, de que ele não é um vento, nem um sopro, como alguém diz aí. Sopro e vento não tem sentimento. A gente viu que ele chora, se entristece. Mas chorar é uma linguagem humana, né? Então, poderíamos dizer assim. Não é, né? Por fim, nós terminamos a aula falando sobre a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus em relação à encarnação. O evangelista Alessandro trouxe uma contribuição muito interessante, que acho que vale a pena ser vista também, se der tempo, é claro, né? Falando sobre o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus, isso fica claro, atuando na ressurreição de Jesus, e isso Paulo utiliza para dizer para a gente que a gente precisa descansar, né? Porque já que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, aqueles que vão morrendo e não vão estar no dia do arrebatamento, vão receber a mesma ressurreição. E a parte mais interessante, que é a ideia de santificação. É claro, a aula de hoje não deu para trabalhar, mas não se preocupe, porque na próxima lição a gente vai ver isso melhor, né? A atuação do Espírito Santo na obra de mudança de vida. A ideia de santificação é o Espírito Santo tirando literalmente as minhas vontades e fazendo com que eu queira fazer a vontade de Deus, não é? Através do fruto do Espírito, que vai ser uma das leituras durante essa semana, né? Vocês vão poder ler isso na sexta-feira, né? O Espírito Santo opera a santificação no crente. Então vale muito a pena entender que o Espírito Santo está atuando na igreja hoje e que a gente se permita ser usado pelo Espírito Santo no dia a dia, principalmente na vida de comunhão com a igreja. Irmão Givanildo, um conselho para os professores em uma frase. Procure extrair lições práticas para os seus alunos. Ou seja, cada atuação do Espírito Santo, a personalidade, a divindade, traz uma lição, uma aplicação prática para nós. Alessandro? Assim como nós devemos honrar, temer e adorar o Pai e o Filho, façamos também com o Espírito Santo. Apocalipse 14, verso 12 diz isso. Bom, Éder? Professor, seja o mais didático possível. A lição é maravilhosa. Não há espaço para debates difíceis. Leve o pão, leve a palavra. Abra a sua Bíblia e permita que o Espírito Santo lhe use para abençoar a vida do seu aluno. Essa lição tem tudo para ser uma bênção nas nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Irmão Éder. Amém, pastor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula tão rica, tão abençoada, onde estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Oremos juntos. Querido Deus, te louvamos porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, por interceder por nós e nos enviar o Consolador, aquele que está ao nosso lado e em nós. Obrigado, Espírito Santo, por atuar na minha vida para que eu me pareça mais com Jesus. Produz em mim, produz em nós, nos irmãos que estão assistindo esse programa,